Então, vamos lá. Eu vou deixar as meninas se apresentarem, que aí a gente começa o papo de mãe. Boa tarde, eu sou Marina, sou psicóloga especialista em sexualidade humana, trabalho nessa área aqui em Uberaba há mais ou menos 10 anos. E hoje eu tenho, além do meu trabalho na clínica, eu sou membro de um grupo sobre a diversidade sexual do Rio de Janeiro, sou membro da Abrasex, que é a Associação Brasileira de Profissionais Especialistas em Saúde e Educação em Sexualidade. E, recentemente, em agosto do ano passado, eu fundei um grupo de estudos e eventos em sexualidade, juntamente em parceria com a Tuca e com a Raquel Ribeiro. E, desde então, a gente vem realizando eventos, numa certa frequência, dentro dessa abordagem da sexualidade. Agradeço pelo convite, Marina. Eu que agradeço vocês. Boa tarde, meu nome também é Marina. Para diferenciar, vocês podem me chamar de Dib. Eu sou psicóloga também, infanto-juvenil. Formei com a Marina há 13 anos. Me coloco aqui como militante da área da infância, principalmente na questão da prevenção ao abuso sexual. Dou aula na Universidade de Uberaba. E é um tema que eu trabalho, então, dentro disso, nós vamos conversar um pouquinho. E também queria agradecer o convite. Tá? Obrigada. Gente, eu sou a Aninha, todo mundo conhece, né? Bem-vindas, obrigado aí pela presença de todos vocês. A gente, mais uma vez, a Reginês tentando trazer alguma coisa bacana, informativa para os clientes. Tá? Vamos aproveitar o bate-papo aí. Nós convidamos a Bel, que é pouco expert em crianças, né? Representando, eu acho assim, pela experiência de ter filho na adolescência. A Maria vai fazer 13 anos e eu tenho uma bebê de 10 meses e 3 filhos no meio, né? Então, eu tenho de todas as idades. Então, talvez o meu questionamento é o questionamento de muitos que estão aqui. Da fralda ao mods. Literalmente. Assim, uma coisa que aconteceu na minha... Eu acho que não estou expondo ninguém, não estou expondo minha filha, mas no dia que a Tereza nasceu, a Maria ficou menstruada. No dia, uma coisa que eu até contei no nosso encontro, que foi impressionante. Então, naquele dia, eu tinha uma moça e tinha uma bebê. E, assim, acho que estou aqui porque não é muito comum, né? Hoje em dia, as minhas parceiras são minha bisavó tinha 10 filhos, minha tataravó tinha 8 filhos. Então, assim, hoje em dia, poucas pessoas têm... E não é tão complicado. Parece ser muito mais difícil do que é. Porque o maior vai ajudando o menor e assim, tudo vai criando uma rotina e não é tão complicado quanto parece. Não sou tão guerreira assim, eles me ajudam muito. Tem uma ajudinha extra. E é até legal, a gente já podia começar falando a juventude, os meninos têm muita informação, né? Esse negocinho está presente na vida de todo mundo. E a gente fica meio na dúvida. Quando que a gente começa a falar sobre sexualidade com as crianças? Tem uma idade, tem um jeito, a gente começa mentindo assim, brincando, e que hora que a gente tem que levar isso a sério? Bom, existem materiais adequados para cada idade, então sempre a gente tem que ficar muito atento a essa questão do que você vai informar para a criança, do que você vai informar para o adolescente e para o jovem. Dentro desses materiais, hoje já existe indicação para que esse assunto seja inserido pela família, ou pela escola, ou pelos profissionais que acompanham essa criança, a partir dos 3 anos de idade. E com a criança é sempre assim, quando ela pergunta, geralmente ela já sabe. Então, ela não vai se contentar com uma resposta da cegonha. Tá? Então, tem que ser verdadeiro, tem que ser real e tem que ser objetivo. Responder o que ela perguntou e não estender. Eu queria complementar também a fala da Marina, porque quando a gente fala sexualidade, quando falar, o que falar,
às vezes a gente liga a sexualidade só ao órgão reprodutor. E falar de sexualidade é desenvolvimento humano, às vezes é até antes do filho, é na concepção, como ele foi desejado. Então, sexualidade não é só falar de reprodução. Então, aí eu acho que a gente pode falar até antes dos 3. Um ato, por exemplo, de amamentação do bebê. A gente está falando de sexualidade. O bebê, ele experimenta o mundo através da boca. Então, até o Freud chamou isso de fase oral. Então, eu acho que falar de sexualidade, eu acho que também implica na nossa sexualidade, como que os nossos pais passaram para a gente. Então, tem uma questão cultural. Então, é muito amplo, né? Então, eu acho assim, a gente tem que ainda lidar com muita questão do preconceito, de mitos. Então, falar de sexualidade, para mim, é falar de vida. Aí é um estilo de vida saudável. Né? Então... Só completando, sexualidade é toda forma de manifestação da afetividade que está presente na vida do ser humano, desde o nascimento até a morte. Eu acho que, como mãe, a gente tem medo de quebrar barreiras. Que idade que eu posso assim, que idade que eu posso começar a falar disso? Ele vai perguntar para mim? Eu vou esperar que ele pergunte? Então, assim, eu tenho filho com 10 anos que é muito mais... muito mais, não tonto, mas muito mais ingênuo, sabe? Não está nem ligado, o negócio dele não está realmente ligado em nada. Já o José, com 6 anos, ele tem muito mais dúvidas, sabe? Acho que independe da idade. Então, cada criança tem o seu tempo. Isso eu percebi lá em casa. Cada um tem o seu tempo. Eu acho que o medo da mãe é falar na hora errada. Será que eu antecipei? Será que, assim, eu acho que é muito... Eu acho... despertei uma coisa... Ou senão, será que eu... É natural. Estou criando de repente mostrando coisa que ele não está pronto ainda para receber essa informação. Será que ele vai traumatizar? Ele não vai gostar mais, nunca mais disso, né? Até que ponto que a gente pode errar? Ou eu posso queimar a largada, né? Falar muito antes, ou falar muito depois, que ele já descobriu, e descobriu de uma forma super errada, né? Entrando na internet, que eu acho que é outro medo que a gente tem, que realmente acontece. Com certeza eles vão procurar lá, não tem essa dúvida, eles vão procurar no YouTube, quando ele tiver a curiosidade, ele vai procurar lá, vai ser o primeiro lugar, e vai vir de tudo. Então, procura lá sexo, né? No YouTube, vocês vão ver o que vai aparecer, né? Então, uma criança de 4, 5 anos pode estar recebendo essa informação, que eu acho que é aí que a gente tem que estar, como que a gente pode proteger ou passar informação antes desse momento acontecer. Eu acho que é essa sensibilidade que a gente tem que ter. Então, eu vou antecipar um pouquinho do assunto, a questão da violência sexual. A gente tem uma prevalência mais do sexo feminino, e quando o abuso é revelado, aí a gente tem uma estatística que é dos 5 aos 11 anos. Então, se a gente espera para falar sobre sexualidade na puberdade ou na adolescência, que normalmente é o que a escola faz... Exatamente. Está atrasado. Então, a gente tem que começar a falar sobre isso antes, até para identificar o que é um toque afetivo, de um toque abusivo. E um dado também é que a gente sempre acha que o perigo está fora. E 87% do abuso é intrafamiliar. Então, é uma pessoa conhecida, né, da vítima. E a gente está falando de pais, né, pessoas, então, muito próximas da criança. Então, tem que começar o quanto antes. E aí, o que a Marina falou, essa noção do corpo, de nomear as partes, né? E tem até livros para bebê, que a gente começa essa linguagem também de uma forma muito natural, falando sobre a nudez, sobre o respeito ao corpo. Então, a gente já tem literatura específica. Então, a gente não precisa esperar com 10, porque talvez, né, possa ser tarde. Então, tem que começar antes. E dentro dessa idade que a Marina citou, né, de 5 a 11 anos, as estatísticas que são relatadas de abuso sexual é que 1 a cada 5 crianças hoje sofrem abuso, né? E isso é o que é relatado. Aí também a questão das mães ser mais próximas também, né? Ser mais abertas para... Não fala disso não, menino. Onde você vai falar? Sabe? Especular, não sei. Tanto da família, né, eu vejo uma necessidade tanto da família quanto da escola, porque tem muito esse pensamento que a Bel falou, né? Mas será que eu não vou estimular? E esse é um pensamento totalmente ilusório, porque se não é falado de uma maneira adequada, eles vão aprender de uma maneira inadequada lá fora.
né? E outra coisa também que eu costumo falar muito, eu vejo várias famílias que têm o hábito de tomar banho com as crianças, né? Isso é muito comum a gente ver. E a orientação que a gente dá é que não se tome banho com crianças. Jura? Porque a criança ela não consegue diferenciar o que o pai e a mãe faz, para ela é referência. Então, se qualquer outra pessoa chegar nua, tirar a roupa na frente da criança, ela não sabe diferenciar. Se a minha mãe e se meu pai fazem, então qualquer pessoa pode fazer. Celinho, é legal essa ideia de mãe beijar filho na boca? Sim, sim. Segue o mesmo padrão. Justamente. Então, tem que ensinar, a criança tem que ter um momento dela de privacidade do banho. Lógico que ela vai precisar de alguém para acompanhar, mas o momento de ficar nua é dela. E, ao longo desse momento, os pais irem inserindo isso. Olha, quem pode, aqui nesse lugar, só pode tocar quando for para lavar, entendeu? E vai mostrando todas essas questões. Eu tenho uma pergunta aqui dos riscos com prematuro com a pornografia via internet. Traumas ou será que a gente corre muito risco das crianças terem esse primeiro contato com a internet, pela internet, e isso pode causar alguma coisa? Vou falar aqui como mãe de um adolescente. Eu tenho um filho de 18 e uma de 10, né? Então, também tem fases diferentes. Essa questão de quando entrar nessa orientação, eu experimentei isso com meu filho, esperando ele trazer a curiosidade. Até que um dia chegou um amiguinho em casa com um papelzinho, com um site para eles entrarem. Eles tinham uns 10 anos, eles foram para o computador, fui atrás e era um amiguinho trazendo um... E aí eu falei, bom, passou da hora, porque eles já estão procurando a informação. Então, esse time aí que é difícil a gente saber, né? Porque daí você fala, bom, aí, por outro lado, eu tenho uma filha que não demonstra um pingo de interesse ainda. Então, essa dúvida que você colocou é muito real, né? Eu estou esperando de novo muito, como que eu devo... Então, é claro que algumas coisas a gente já conversa, já vai orientando, mas, assim, será que eu estou falando menos do que devia? Já devia estar entrando mais nesse assunto, mais profundamente, tudo. E aí entra a questão da pornografia, que eu acompanhei com essa meninada aí, com relação ao meu filho, os amigos, tudo. Hoje está muito fácil, né? O acesso a todo tipo de informação, as boas e as ruins, né? Então, eu vejo que eles... isso, eu acho que atrapalha um pouco na expectativa que eles têm com relação à sexualidade, às relações afetivas, né? Isso que você está falando é muita verdade, que eu tenho recebido pacientes de 17, 18 anos na clínica que iniciou o contato com pornografia muito precocemente, e hoje esses meninos já apresentam disfunção erétil e já tem que tomar Viagra. Por causa de uma expectativa que cria, e essa expectativa é frustrada no momento real, de não conseguir lidar com a realidade. Aí, além disso, tem os jogos, né, que a maioria dos jogos que eles acessam hoje, virtuais, tem cenas explícitas de sexo. Então, vai se criando um universo paralelo. E, quando vai para a realidade, eles não encontram aquilo e frustra. Uhum. E além de que é uma violência sexual, né? Tanto para a criança quanto para o adolescente ter contato com essa pornografia. Então, é uma violência, ele pode levar ao isolamento, não lidar bem com o relacionamento real, então ele passa a ter satisfação só com o virtual. Tem questões também que pode atrasar na aprendizagem, então a gente pode ter déficits no cognitivo, no psicológico, então é muito sério. A criança pode ficar agressiva também. Então, o que a gente pode, o meio da gente controlar isso? Tem alguma ideia, alguma sugestão para dar uma limitada aí?